Então, para quem já leu o texto, né, vai ver que essas sugestões aí são contempladas. Vou trazer o material aqui para o... E no texto nós vemos que existem vários sentidos para esse conceito, para essa expressão responsabilidade. E é interessante que a gente distinga eles, tá? Lá no final, eu vou falar para vocês sobre essa última pergunta que eu fiz, sobre o que poderia ter de interessante, né? Eu tenho uma aposta que eu posso trazer para vocês me perguntem lá no final. E agora a gente vai passar o material que está lá no texto, certo? Lá estão distinguidos. Aqui a gente tem uma série de sentidos, tá? Vai ter em mais de um sentido aqui, Reinaldo. As retrospectivas aparecerão aqui no final, tá? Mas lá no texto, esse texto é um textinho bem curto, tá? Se vocês leram lá, quem escreveu o texto fui eu, e tem uma citação ali, que é a maior parte do texto, então um texto, uma citação de uma outra pessoa, que faz essa distinção entre alguns sentidos da expressão, né, responsabilidade. E esses sentidos são bastante interessantes porque eles nos fazem parte da maneira como nós usamos essa palavra no dia a dia. E o que eu quero chamar a atenção para vocês inicialmente é que vocês capturaram um desses sentidos, mas existem pelo menos dois outros que são possíveis, e um deles, inclusive, é o que captura a atenção filosófica de uma maneira mais destacada, que não é esse do sentido das obrigações. Então, um primeiro sentido, vou tentar trazer exemplos aqui, assim como no texto, né? Nós podemos falar em responsabilidade no sentido de responsabilidade causal. O exemplo que aparece lá no texto, o curto-circuito foi responsável pelo incêndio. Acho que é esse o exemplo que aparece lá no texto. Então, exemplos desse tipo, responsabilidade causal, quando algo causa outra coisa. Nesse sentido, basicamente, ser responsável é como ser a causa. Então, se chove, por exemplo, eu posso dizer que foi por causa da chuva que, sei lá, alagou uma rua. Então, a chuva foi responsável pelo alagamento. Vocês certamente já ouviram uma frase nesses termos, né, usando a expressão responsável ou responsabilidade nesse sentido. Então, ter a responsabilidade nesse sentido causal significa ser simplesmente a causa. Não é esse o sentido que nós vamos explorar de maneira mais profunda, porque nós temos a noção de causalidade como algo mais preciso e delimitado para falar desses casos, tá? Mas fica um exemplo aqui para vocês lembrarem que é possível a gente usar a expressão responsável nesse sentido causal, tá? Então, um exemplo, né? A chuva foi responsável pelo alagamento da rua, tá? Nesse sentido aqui, responsável quer dizer, certo? Ser a causa, causou, tá? A chuva causou o alagamento. Acho que eu vou colocar aqui no final que fica melhor, tá? Então, a chuva causou o alagamento. Embora a gente use a expressão então responsável nesse sentido aqui, parece que a expressão causalidade, né, ou causou, ela é mais precisa para esse caso. É preferível então que a gente use a expressão causou e não a expressão responsável, porque ela evita a ambiguidade, tá? Porque responsável vai ter um sentido muito mais carregado e muito mais importante na nossa vida quando a gente fala em responsabilidade em termos da responsabilidade que foi chamada aqui de pessoal, responsabilidade no sentido que se refere a pessoas, dizer que uma pessoa é responsável ou não. Notem que aqui, no sentido de responsabilidade causal, não precisa ser uma pessoa, vejam, a chuva causou alagamento, tá? E notem, inclusive, nesse caso aqui, né, digamos assim, vamos pensar uma sequência causal aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui.
Tá, não vou conseguir mudar agora para um pontinho, mas imagine a seguinte sequência, ó. Tem a chuva causa alagamento e o alagamento faz com que, sei lá, João... Perfeito, João chega atrasado no trabalho. Nós podemos dizer aqui, nesse caso, tá, que a chuva foi responsável pelo atraso de João, tá? Então, quando tem uma sequência causal, nós podemos dizer que aquilo que aconteceu lá no início também é responsável, né? Nesse sentido causal, também causou aquilo que veio depois, tá? Não causou diretamente, mas causou também aquilo que veio depois, tá? Então, a chuva causa o alagamento e o alagamento causa o atraso de João. Mas então foi por causa da chuva que João chegou atrasado, assim como também é verdade que foi por causa do alagamento que ele chegou atrasado, bem? Então a gente pode ter essas... não precisa ser apenas a causa mais imediata aqui, né, que é responsável, pode ser aquela causa mais afastada, né? Então uma causa bem próxima, uma causa um pouco mais distante, mas ainda assim ambas afetam causalmente o que aconteceu, bem? Então, quando a gente vai para o âmbito da responsabilidade nesse sentido pessoal, é aí que a coisa começa a ficar interessante do ponto de vista do assunto que nós temos abordado nessa disciplina nesse ano, que é a ética, certo? Então, a responsabilidade pessoal, que contempla aquilo que vocês acabaram de exemplificar antes ali, é nesse sentido, né, que a responsabilidade interessa a ética, certo? Então, um assunto aqui que passa a ser interessante do ponto de vista assim das nossas vidas, né, da maneira como nós vivemos, sobre o que é fazer a coisa certa, tá? Entre outros temas, tá? Então a gente já viu, né, que tem a ver com a ética, ok? Lá no texto, então, vai começar falando da responsabilidade pessoal em um sentido prospectivo, tá? Prospectivo, então, é uma palavra, basicamente, né, a gente poderia dizer o seguinte... prospectivo, né? Eu vou até olhar no dicionário aqui, mas prospectivo tem a ver com o que acontece para frente, né? Seria retrospectivo para trás, prospectivo para frente. Deixa eu ver se tem uma definição aqui. Tá? Prospectivo que faz ver adiante ou ao longe, né? Que se refere ao futuro. Então não temos outra palavra sinônima, mas tem essa direção em relação ao futuro, né? Prospectivo tem a ver com algo que vai para frente, né? Para o futuro. E retrospectivo tem a ver, essa palavra é mais comum para a gente, né? Aquilo que aconteceu, o que se refere ao passado. Tá? Então, a responsabilidade prospectiva, né? Existe lá, a gente viu 2 exemplos lá no texto sobre como a gente, o que isso quer dizer, tá? Então, esse sentido aqui tem a ver basicamente com obrigações, tá? Ou deveres. E tem a ver com aquilo que vocês trouxeram ali nos exemplos de vocês. Então, vamos ver Então, o exemplo lá do Ian, né? Cumprir com o trabalho, tá? Então, cumprir os deveres relacionados ao trabalho, né? Ser compromissado, cumprir os compromissos, né? Ter compromisso com as obrigações, o exemplo do Fernando. Então, esses exemplos que vocês trouxeram se encaixam aqui nesse exemplo da responsabilidade prospectiva, tá? E o texto diferenciou 2 maneiras em que nós podemos falar disso, né? Então poderíamos dizer, né, vamos voltar ali com o João. João é responsável. Vamos pensar, não tem nenhum João aqui agora. Então vamos pensar que obrigações que vocês poderiam ter, digamos, um de vocês ter uma obrigação aqui na turma nesse sentido prospectivo. Poderia ser o líder da turma, né, ou poderia vocês estarem fazendo alguma atividade. Digamos que vocês decidiram fazer uma camiseta da turma ou algo assim. E aí vocês dividiram as tarefas. Fulano vai ficar encarregado de fazer tal coisa. Fulano, Beltrano vai ficar encarregado de fazer tal coisa. Então, poderíamos dizer o seguinte: João ficou responsável
por solicitar os orçamentos. Tá? Digamos que alguém, então, vai ter uma parte da turma que vai buscar, sei lá, modelos para camiseta, vai elaborar ideias, vai procurar desenhos, imagens. Outra parte da turma vai solicitar orçamentos para ver onde é que é o lugar mais barato, ou que tem o melhor custo-benefício, né? A camiseta de maior qualidade, mas por um preço acessível. Coisas desse tipo, tá? Vocês poderiam dividir as tarefas. E aí cada um ficaria responsável por alguma coisa. Um grupo de alunos ficariam cada um responsável por alguma coisa. Então, João ficou responsável por solicitar os orçamentos, certo? Nesse sentido de responsável, quer dizer o quê? João ficou, né, com a... como é que eu usei uma expressão antes, né? Ficou com a... eu ia colocar essa palavra aqui, a incumbência, mas tem uma outra palavra que eu falei antes que é mais fácil. Ficou encarregado, né? Com a incumbência, ficou encarregado, ficou com a obrigação de solicitar os orçamentos. Tá? Então esse aqui é um sentido. A gente pode dizer que aquela obrigação, ou aquele papel que a pessoa está encarregada de cumprir é uma responsabilidade da pessoa. Então a pessoa tem a responsabilidade nesse sentido prospectivo. Tá? Então responsabilidade em sentido prospectivo, nesse sentido em relação ao futuro, tem a ver com os deveres ou obrigações. Quer dizer que a pessoa tem uma certa obrigação, ela tem a tarefa, ela está encarregada de fazer uma determinada, cumprir uma determinada função. Tá? Esse é um sentido. E uma outra maneira que o texto explica lá, que a gente pode usar, falar em responsabilidade, né? Também nesse sentido prospectivo, é uma maneira um pouco mais ampla. Daí não vai dizer que a pessoa é responsável por alguma coisa específica. Pode dizer simplesmente o seguinte: João é uma pessoa responsável. Em português a gente pode dizer, né? João é muito responsável. Certo? Isso aqui é entendido como um elogio aqui. A gente está dizendo que tem uma qualidade no João, e essa qualidade, então, tem a ver com uma noção de responsabilidade aqui. O que isso aqui quer dizer, né? O texto vai dizer, então, que nesse sentido, responsabilidade, vou colocar entre parênteses aqui no final, João costuma levar a sério suas responsabilidades, né? Ou suas obrigações, porque ainda estamos falando nesse sentido de responsabilidade prospectiva, né? Então, digamos que João seja uma pessoa, né, que para qualquer coisa que seja uma obrigação dele, ou que seja algo esperado dele, ele costuma realizar muito bem essas tarefas, né? Ele costuma levar a sério o fato de que ele tem obrigações ou deveres, ou que ele está encarregado de realizar uma determinada tarefa. Então, no caso da turma, vocês poderiam pensar o seguinte: João vai ficar encarregado de pedir os orçamentos. Maria vai ficar encarregada de procurar imagens que sejam imagens interessantes para se colocar na camiseta. Paulo vai ficar encarregado de procurar, sei lá, o tecido, né, avaliar, enfim, pensar o desenho, né, da camiseta ou algo assim. Vocês poderiam pensar que, bom, alguns desses colegas, pode ser que alguns deles sejam mais responsáveis e outros menos, nesse sentido de levar a sério as obrigações. Então, aquele que vocês diriam que é o mais responsável é aqueles que vocês pensam que vai realizar a tarefa, né, com sucesso, que não vai deixar, vai esquecer, não vai passar o prazo, a pessoa não buscou o orçamento, ou não fez a consulta das imagens, ou não foi ver como deveria ser, ou poderia ser a camiseta, o desenho, e assim por diante. Ok? Então, nesses sentidos todos que eu mencionei aqui, provavelmente vocês já tinham pensado sobre isso, porque foi os exemplos que vocês trouxeram aí, certo? Ser responsável tem a ver com levar a sério, né, as obrigações, cumprir as obrigações e levar a sério as obrigações que a gente tem, tá? Pode ter a ver também nesse primeiro sentido aqui
com ter uma obrigação específica. E nesse sentido, a gente pode, às vezes, adquirir obrigações, né? A gente vai ficando... Quando vocês eram bem pequenininhos, crianças, vocês não tinham muitas obrigações. Depois vocês vão crescendo, vocês vão adquirindo mais obrigações. Então, sei lá, teve uma parte quando vocês eram menores, que talvez vocês não tinham a obrigação de... enfim, se lembrar, né, de quando teriam avaliações, por exemplo. Agora vocês têm essa obrigação, né, vocês... quando as crianças estão lá, sei lá, na primeiro, segundo, terceiro ano, sempre vai ter alguém avisando, né, vai ter alguém lembrando, não se espera que a criança sozinha se lembre dos prazos, né, ou que se organize com antecedência se precisar estudar, ou fazer um trabalho, né, ou preparar um material para levar para a escola. Depois de um tempo... vai se esperando, né, que os estudantes consigam fazer algumas coisas por conta própria. Nesse sentido, a gente pode dizer que os estudantes vão adquirindo, à medida que ficam mais velhos, vão adquirindo novas obrigações, certo? Quando vocês futuramente forem trabalhar, vocês vão ter ainda mais obrigações. Se vocês forem fazer, sei lá, carteira de habilitação, né, CNH, vocês podem ter novas obrigações. Quando vocês passam a ser motoristas, por exemplo, vocês vão ter a obrigação, né, de cuidar do trânsito, de seguir as regras de trânsito, de cuidar dos pedestres, de terem mais cuidado com um ciclista, coisas desse tipo. Então, vocês podem adquirir, ao realizarem, né, ao adquirirem a habilitação para dirigir um carro, por exemplo, vocês adquirem novas obrigações. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês vão ter a obrigação de votar. Então, essa será uma nova responsabilidade. Cada uma dessas, né, seriam novas responsabilidades que vocês passam a ter. Tranquilo aí? Questões, gente? Alguma dificuldade com esse assunto? Tá, então, só recapitulando, primeiro sentido, né, responsabilidade não para pessoas, tá? Uma pessoa pode ser causalmente responsável por alguma coisa, tá? Então, eu não coloquei nenhum exemplo aqui, tá? Mas uma pessoa pode ser causalmente responsável por alguma coisa, tá? Digamos que alguém se apossou de mim, né, e me joga sei lá, alguém me empurra contra um carro e eu bato no carro e amasso o carro. Então, se acontecer isso, eu fui responsável causalmente, certo? Pelo amassamento, né, por o carro ficar amassado. Mas eu não fui responsável num outro sentido que a gente vai ver depois. Eu fui responsável no mesmo sentido que uma pedra poderia ser responsável por amassar o carro, certo? Porque alguém me empurrou. Tá? Mas agora, aquela primeira pessoa, ela pode ser responsável no sentido que a gente já vai ver agora. Tá? Mas, então, vocês conseguem entender, tá? Aqui tem a ver com causalidade. Uma pessoa pode causar efeitos em outras coisas, mesmo que nesse mesmo sentido em que uma pedra ou a chuva, né, poderia produzir efeitos, certo? Nós somos parte do mundo, se eu cair no chão, pode ser que eu esmague uma formiga, certo? Nesse sentido, eu poderia ser causalmente responsável pela morte da formiga. Isso não quer dizer que eu tenho obrigação, né, ou que eu feri alguma obrigação minha ao fazer isso, tá? Então, vamos adiante um pouquinho, depois a gente volta nesse caso para comparar um pouco mais. Então, dentro das responsabilidades que são pessoais ou responsabilidades exclusivas para pessoas, certo? Que não são responsabilidades aí que pode uma pedra ter, por exemplo. Nós temos essas duas formas de responsabilidade prospectiva que a gente falou agora, e tem também a chamada responsabilidade retrospectiva, tá? Essa aqui que tem a ver com o passado, né? Ou tem a ver com o que a gente fez, tá? Então, dizem respeito ao que foi feito no passado, tá? E também aqui, né, geram a possibilidade
de responsabilização, que a gente vai falar depois, tá? Certo? Então, responsabilidade retrospectiva tem a ver com o que a gente, geralmente com o que a gente fez, certo? Com algo que a gente fez no passado. Enquanto essa aqui tem a ver com o que a gente vai fazer no futuro. A gente tem obrigações, será que a gente vai cumprir ou não vai, certo? Aqui tem a ver com coisas que a gente já fez, certo? Então, existem dois sentidos em que nós podemos dizer aqui que uma pessoa é responsável nesse sentido retrospectivo. A gente pode falar em responsabilidade, pelo menos dois sentidos, tá? Responsabilidade no sentido legal ou penal, tá? É nesse sentido que a gente pode dizer, por exemplo, né? Um criminoso vamos ver, a pessoa que cometeu um crime é legalmente responsável, tá? Ou criminalmente, na verdade, penalmente, tá? Quer dizer, que ela é responsável perante a lei, certo? Ela é uma pessoa que pode responder pelos seus atos, pode ser chamada a responder, né? Pode ser chamada lá a ir para frente do juiz e explicar o que fez, certo? Ela pode ser punida por ter realizado uma determinada ação, certo? Uma pessoa que comete um crime, ela pode ser presa, por exemplo, né? Ou uma pessoa que realiza determinada ação pode ter que pagar uma multa. Coisas desse tipo, tá? São formas de responsabilizar a pessoa pelo que fez, certo? É legalmente responsável. Ser legalmente responsável, então, quer dizer aqui, basicamente, né? A pessoa pode responder pelos seus atos de acordo com as leis vigentes. Tá? Então, o principal código que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, é o Código Penal. Ele diz quais coisas são crimes e quais são as penas para quem viola, né, as leis, ou para quem faz algo que é proibido, para quem faz algo que é considerado um crime, certo? O que seria não ser responsável, tá? A gente tem casos em que a pessoa não é considerada responsável, tá? São chamados, né? Ausência, vou dizer aqui. Então, casos em que a gente tem ausência de responsabilidade são chamados inimputáveis, tá? Crianças pequenas não são responsabilizáveis penalmente, certo? Via de regra, apenas maiores de 18 anos podem ser responsabilizados nesse sentido, tem essa responsabilidade retrospectiva. Mas existe também o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde, a partir de determinadas idades, antes dos 18 anos, pode ter alguma forma de responsabilização, certo? Geralmente são formas mais brandas e focadas na ressocialização da pessoa, certo? Focadas em que a pessoa entenda, né, que não deveria ter feito algum determinado tipo de conduta e que ela tenha condições, né, de evitar realizar aquele tipo de ação novamente no futuro, tá? Mas na nossa lei, né, o Código Penal, então, a rigor, crianças pequenas, né, não são responsabilizáveis, assim como pessoas, né, incapazes, tá? Por exemplo, por alguma deficiência mental, tá? Não é esse termo que a lei usa. Incapazes de entenderem que algo é errado ou de se controlarem, né? Tá? Evitar realizar certas ações, tá? Pode ser que a pessoa tenha uma condição mental, ela pode ter nascido daquela maneira e ela não consegue entender que um determinado tipo de ação é errado, ou ela pode ser incapaz, mesmo que consiga entender que algo é errado, ela ser incapaz de não realizar aquela ação, ou de se ter autocontrole, certo? Então ela é incapaz de se controlar, tá? O termo lá na lei é
incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento de que algo é errado, tá? Então, essa seria a responsabilidade no sentido retrospectivo legal, certo? No âmbito da lei. Então, essa responsabilidade, ela é direcionada, né? Depende do que aconteceu. Então, quando alguém realiza uma determinada ação, se essa ação for uma violação da lei, se pode, então, considerar a pessoa responsável legalmente pelo que fez, por aquela ação, certo? Tranquilo, gente? Então, vou avançar um pouquinho mais aqui. Então, responsabilidade retrospectiva, ela não precisa estar restrita ao âmbito da lei, dos crimes, né, de coisas que estão previstas na lei de um país, por exemplo. A gente pode ter a responsabilidade retrospectiva nesse sentido aqui moral, tá? E esse é o foco, geralmente, na filosofia, tá? Embora a responsabilidade legal também seja discutida, a responsabilidade retrospectiva moral é o grande destaque na história da filosofia. Então, basicamente, o que se estuda aqui, né, é sobre que condições uma pessoa pode ser moralmente responsável, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente está pensando, né, eu vou colocar aqui em cima ainda um exemplo, né, aqui vai surgir a questão da punição, a gente já vai falar depois, tá? Em geral, a gente considera uma pessoa como moralmente por uma ação quando estamos dispostos a elogiar ou recompensar, vamos fazer assim, elogiá-la ou recompensá-la, por ações boas e a repreendê-la, puni-la por ações erradas, tá? Basicamente é isso que a gente, é disso que a gente está falando quando fala da responsabilidade retrospectiva moral, certo? Alguém realizou uma ação e aquela ação é boa, então se a pessoa é moralmente responsável pela realização daquela ação, a gente entende que é adequado, por exemplo, elogiar a pessoa ou dar a ela uma recompensa, né, uma premiação por ter realizado aquela ação. Digamos que ao agradecer também, a gente já vai ver algumas outras formas, né, de responsabilizar. Tá? E, por outro lado, né, se a pessoa realiza algo que é considerado errado, a pessoa viola uma obrigação, ou a pessoa realiza algo que é considerado inadequado, a gente vai ter uma disposição, né? Se a gente considera a pessoa como moralmente responsável por realizar aquela ação errada, a gente vai estar disposto a criticar a pessoa, a repreendê-la, né? Poxa, por que tu fez isso? Não deveria ter feito isso. Vai ficar magoado com a pessoa, né? Porque ela fez alguma coisa. Ou ainda, né, em casos mais graves, a gente estaria disposto a punir a pessoa de alguma maneira. Claro que na maneira como a gente vive atualmente, as punições se entende via de regra que devem ser implementadas ou realizadas pelo Estado. Nós, enquanto indivíduos, nós somos, digamos assim, nós não temos autoridade para punir um ao outro, certo? Então, mesmo que eu considere que vocês fizeram algo errado, não cabe a mim, professor Marcelo, puni-los por uma determinada ação, mas cabe em alguma instituição. Então, existem a instituição, por exemplo, toda a instituição do direito, né, o sistema judiciário, onde existem os julgamentos e atribuição de penas quando isso é considerado adequado. Nas instituições pode haver também, por exemplo, existem punições dentro de uma instituição, certo? Na nossa instituição existe um código de convivência para os discentes, por exemplo, para os alunos,
que determinadas ações podem gerar punições, né? Digamos que alguém cometeu uma falta grave, pode ser eventualmente punido dentro da instituição, né? Os casos mais graves, a pessoa poderia, sei lá, ser suspensa ou ter que realizar uma determinada ação para reparar o dano, algo assim. Poderia ter punições, então, dentro de instituições. Geralmente é isso que acontece, tá? Nós não temos, via de regra, as pessoas não se punem umas às outras, exceto em casos muito extremos. Mas a gente tende a realizar a responsabilidade moral, né? Responsabilizar moralmente as pessoas nesse sentido da crítica, do repúdio, né? Às vezes alguém realiza uma determinada ação, principalmente figuras públicas, alguém pode manifestar, né, que reprova veementemente aquela ação ou que condena aquela ação. Expressar isso publicamente é uma maneira da gente, então, responsabilizar a pessoa moralmente nesse sentido, né, de criticá-la, repreendê-la, censurá-la, né, falar mal da ação que a pessoa fez, né. Então, nesse sentido aqui de repreender, criticar também, a gente já vai falar das várias formas. Então, basicamente, né, quando a pessoa é moralmente responsável no sentido retrospectivo, a gente entende que é adequado responsabilizar a pessoa, certo? Quando uma pessoa é moralmente responsável pela realização de uma ação, por exemplo, né? Então, é adequado responsabilizá-la de alguma maneira, tá? Então, é basicamente isso que a gente entende aqui, né? Como o que está envolvido nessa noção de responsabilidade moral retrospectiva, ou responsabilidade retrospectiva de tipo moral. Vamos lá, gente. Questões até aqui? Estão bem quietos, não estão perguntando muito também? Dúvidas, comentários? Ok. Então vamos para mais uma parte aqui. A noção de responsabilização, então, certo? Vou colocar aqui. Então, quando as ações são positivas, corretas, né, ou a forma como a gente pode realizar a responsabilização na nossa vida, assim, na nossa vida cotidiana, tá? Coisa que a gente faz. Elogiar uma pessoa, tá? Alguém fez algo que a gente considera muito bom, né? Muito bem feito. A pessoa fez algo grandioso, ou fez algo que enfim, né? não se costuma fazer daquela maneira ou fazer tão bem, né? Então alguém poderia elogiar, né? Sei lá, alguém dentro da nossa casa, às vezes, alguém limpou o chão, né? E fez uma limpeza além do que geralmente se faz, né? Ficou bem limpinho, bem bonito, né? Então, que trabalho, hein? Fez muito bem o trabalho, parabéns. Ou, ficou muito bom, isso seria um elogio, certo? Como ficou bom isso, tá? Então, poderia ser uma forma de responsabilizar a pessoa. A gente não faria isso se a gente considerasse que a pessoa não foi moralmente responsável pela realização daquela ação, certo? Via de regra, a gente pensa que as ações das pessoas são moralmente responsáveis pelo que fazem. Então, por isso a gente está disposto a responsabilizar as pessoas por praticamente qualquer coisa, certo? Quando a gente vai numa loja, no mercado, a gente compra, né? A pessoa pode agradecer, dizer, obrigado, certo? Então ela está, de certa maneira, reconhecendo que a gente fez algo ali que, enfim, para ela foi considerado bom, certo? Eu vou na loja, peço ajuda, né, para encontrar o produto que eu estou procurando. A pessoa me ajuda, eu digo, obrigado. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, que bom, né, que você fez isso e reconheço que você fez isso de uma maneira moralmente responsável, por assim dizer, né, que a pessoa é moralmente responsável por aquela ação. Se eu achasse que a pessoa fez sem querer, por exemplo, né, ou sei lá, eu não diria, né, obrigado para a pessoa.
Cada caso é um caso, né? Então a nossa lei tem uma série de elementos. Do ponto de vista aqui que a gente está olhando uma situação do ponto de vista moral ou ético, né? O que a gente entende que é adequado fazer no dia a dia. No dia a dia a gente não entende que nós vamos punir ninguém, né? Ninguém vai pegar uma pessoa e vai prender, certo? Se fizer isso, certamente vai estar fazendo algo errado. Mas a gente pode criticar, né? Ou repreender, pode perdoar, pode agradecer. Essas coisas a gente faz no nosso dia a dia. Então, intencionalmente ou propositalmente, né? Outras condições que podem ser analisadas, se a pessoa tinha controle, né, sobre o que estava fazendo. Então, um caso que também vai acontecer, né, que também é discutido, é se a pessoa está embriagada, por exemplo, né, e realiza algo que é errado, né, sei lá, uma pessoa que dirige, né, a nossa lei vai dizer que a pessoa é responsável, porque ela pode escolher livremente se ela tem controle sobre se ela inicia a beber ou não, né? Depois que a pessoa já está embriagada, pode ser que ela não tenha mais controle sobre a direção. Mas é justamente por isso que ela não deve beber se ela for dirigir, né? Então, às vezes se considera que isso, lá no início, mesmo que a pessoa depois possa perder o controle, se ela se colocou naquela situação propositalmente, né? Então, ela é responsável, né, pelo que faz. E, finalmente, né? Finalmente não, né? Aqui é só mais um exemplo. A pessoa geralmente se pensa, né, que para a pessoa ser moralmente responsável, ela precisa saber o que está fazendo. Então, o exemplo que eu dei antes também, né? Quando a gente sai caminhando por aí, frequentemente a gente pisa em vários insetos. A gente não percebe, os insetos são muito pequenininhos. Eu poderia pisar numa semente de uma árvore, né? E estragar a semente, ou pisar numa mudinha. Digamos que eu esteja caminhando no parque e não sei que nasceu ali, né? Uma planta medicinal muito rara e valiosa. Digamos que ela está ameaçada de extinção e por acaso nasceu uma semente lá no parque, não sei como, né? Um passarinho trouxe a semente. E eu estou caminhando pelo gramado, como a gente faz na maioria dos lugares, e eu piso na plantinha e a plantinha morre. Mas eu não sabia que aquela ali era a plantinha, era uma planta medicinal super importante, né? Que muitas pessoas estavam interessadas em estudar e proteger, e que ela estava, além do mais, ameaçada de extinção. Então poderiam dizer, né, que eu não sou moralmente responsável por ter estragado a plantinha, uma planta ameaçada de extinção, porque eu não sabia que eu estava pisando nela, nem percebi que tinha uma planta diferente ali, né, para mim era só um gramado como qualquer outro onde a gente costuma caminhar, certo? Então parece que o conhecimento, né, a gente tem que saber minimamente o que está fazendo para poder ser responsabilizado pelo que faz. Tá? Isso aqui são apenas algumas das condições, né, que a gente mencionou, né?